essa aula aqui, depois eu posso ver, sei lá, se eu estou estudando bem ou mal. Eu boto lá no YouTube, vocês podem assistir de novo. Combinado? Obrigado. Bom, vocês lembram, fazendo a revisão rápida de 5 segundos. Júlia, quais são os 3 movimentos que a gente tem? Contrário, direto, oblíquo. Contrário, direto, oblíquo. Só. Só, exatamente. O que é contrário? Maduro. Para trás? O que é para trás na harmonia? Uma nota movimento contrário, uma nota se torna mais aguda e a outra nota se torna mais grave. O que é movimento oblíquo, Samara? 4, 3, 2. Acabou o seu guião. O que é movimento oblíquo? Não, isso é o contrário. O que é movimento oblíquo? Oblíquo, uma nota permanece e a outra muda. Pode ficar mais aguda ou mais grave. Tem os tipos de movimento que a gente não faz. Quais são? Vocês lembram? Quintas e oitavas com movimento direto. Tá bom? Nós não fazemos quintas e oitavas por movimento direto. Porque cai no vazio, cai no oco, cai no buraco. E a harmonia é o quê? Independência melódica. Se você fica caindo em buracos toda hora, a harmonia fica como se estivesse tropeçando, soluçando, ela perde a fluidez. É importante que as melodias tenham fluidez para poder elas funcionarem. Se as melodias não tiverem fluidez, a harmonia não funciona. Então, para você criar um buraco, tem várias formas de você tirar a fluidez da melodia. Por exemplo, criando buracos, com oitava, com quinta direta, ou então se você coloca dissonâncias mal organizadas. Também a melodia começa a perder a fluidez. Show, pessoal. Terminamos isso. É a revisão rápida da aula passada. Sobre funções tonais, todo mundo aqui está com os campos harmônicos na cabeça, tem dúvida nisso. Se tiver com dúvida, é bom dar uma estudada em campo harmônico e intervalo para poder compreender melhor esses conceitos de funções tonais. Oi? A gente vai falando aí você pergunta. Existem 3 funções tonais: tônica, subdominante e dominante. Combinado? Função tônica, função dominante e função dominante. Vou dar exemplo em Dó maior, tá? Em Dó maior, a tônica seria representada pelo acorde de Dó maior. O acorde da tônica. O acorde da tônica é aquele que melhor exerce a função de tônica. O acorde da subdominante, ou melhor, a função dominante é melhor representada pelo acorde da subdominante. E o acorde e a função dominante é melhor representada pelo acorde da dominante. Mas o que é isso de tônica, subdominante e dominante? A gente tem que entender que no contexto tonal existem notas que são mais centralizadas e notas que são menos. É como se fosse um sistema solar. Você tem o Sol, não é? Em torno do Sol gravitam vários planetas, estrelas, satélites. É ou não é? Você tem, por exemplo, a tônica, que seria o Sol do sistema solar. E aí você tem, por exemplo, a subdominante, que transita, rodopia essa tônica. Você tem a dominante. Só que a dominante
é como se o efeito da gravidade fosse maior no dominante. Ela se sente muito mais atraída, muito mais instável, muito mais assim, puxada pela tônica. A subdominante não sente essa atração tão forte pela dominante. Vou falar de outra forma. A gente pode pensar no acorde de tônica, na função da tônica, como um momento de estabilidade absoluta. Estabilidade. Ok? E a dominante, o oposto, um momento de instabilidade absoluta. A música tonal, do ponto de vista dos acordes, ela é assim, ela transita entre estabilidade, instabilidade, estabilidade, instabilidade. Esse negócio não tem nada a ver com harmonia, não tem nada a ver com música. Isso é o princípio do universo. Todo o universo está sedimentado sobre isso. A nossa vida não é estável. A vida tem momentos de estabilidade, momentos de instabilidade. Estabilidade, instabilidade. E assim vai sucessivamente. Os ciclos econômicos, estabilidade, estabilidade. A crise no ciclo econômico é inevitável. É inevitável. Quando você tentar evitar a crise, você vai ocasionar uma nova crise em algum outro momento do tempo. É assim também na vida dos animais, na natureza. A semente, ela é estável. Quando ela coloca na terra, ela sofre um momento de instabilidade, ela começa a se alterar, ela começa a se destruir. Ela se destrói e dá origem a uma planta. Então, não é? Aí tem uma nova estabilidade. Essa planta traz flores. E aí um animal fecunda aquela flor. Então ela começa a passar por uma nova instabilidade. Quer dizer, isso está presente em tudo. A gente pega isso, essa oscilação de estabilidade e instabilidade, e coloca dentro da música de diversas formas. Uma dessas formas é na harmonia. Harmonia tonal, estabilidade e estabilidade. Tem outras maneiras também. Por exemplo, você faz uma melodia ascendente, a tendência que causa instabilidade. Ó. Tá vendo? Está tensionando, igual um elástico. Mas eu quero estabilizar isso. Eu tenho que causar uma melodia descendente, escrever uma melodia descendente para poder relaxar. Então, tensão, relaxamento, tensão, relaxamento. E olha essa coisa legal, também na regência é isso. Tensão, relaxamento, tensão, relaxamento, tensão, relaxamento. No tempo também, os tempos de compasso, tem tempos que são mais apoiados e tempos que são menos apoiados. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, tudo na música é tensão e relaxamento. A melodia é tensão e relaxamento. O ritmo é tensão e relaxamento. A forma musical, para quem está estudando forma musical, é tensão e relaxamento. A primeira parte, às vezes, é um momento estável. A segunda é um momento de instabilidade geral. Depois, uma nova estabilidade, para poder acabar. Enfim, o que é tônica, pessoal? Alto. Relaxamento. Relaxamento. O que é dominante? Tensão. Tensão. O que é tônica? Relaxamento. O que é dominante? Tensão. O que é tônica? Relaxamento. O que é dominante? Tensão. O que é dominante? Tensão. Boa. Agora, a gente tem também tônica substituta. A gente tem também dominante substituto. A gente tem também subdominante substituto. Aonde é que está a tônica substituta? Uma terça inferior ao acorde da tônica. Desculpa, uma terça menor. Ou uma terça maior acima do acorde principal. Do acorde da tônica. Entendeu? Então, se Dó maior é o acorde que exerce a função tetônica, então ele tem dois substitutos.
uma terça abaixo, quer dizer, o Lá menor, e uma terça acima, que é o Mi menor. Mesma coisa do subdominante. Ele tem um acorde substituto, que é uma terça maior acima, e um acorde que está uma terça menor abaixo. A mesma coisa dominante. Ele tem um acorde que está uma terça menor acima, abaixo, e uma terça maior acima. Tá bom? Mas ele, Lá menor, vai ser tanto um subdominante quanto o tônico? Beleza, excelente pergunta. Excelente pergunta. Por isso que esses acordes são chamados de principais. Esse acorde aqui é tônica, é acorde da tônica, porque ele não é um substituto de ninguém, na verdade. Estou dizendo isso de outro modo. Agora, o Lá menor é substituto, porque ele tanto pode substituir a tônica quanto a subdominante. Mas então, afinal de contas, o Lá menor é tônica ou subdominante? Depende. Como é que eu vou saber se um acorde é tônica? É pelo som. Então, tem lá. Isso aqui é Dó maior. Tônica. Tá vendo? Não tem dúvida que isso aqui é tônica. Por quê? Porque é estabilidade. Ó, houve como uma estabilidade. Ó. Instabilidade. Eu quero voltar para a estabilidade. Ó. E agora? Instabilidade. Estabilidade. Então isso aqui é tônica. Quer dizer, o Lá menor ele é um troço que vai substituir isso. Ó. E aí? Dá uma estabilidade maior, mas ele não é tão estável quanto esse. Entendeu? Lógico, esse é o mais estável que tem. Então, dependendo da situação, ele pode ser uma tônica ou uma subdominante. Ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Viu? Aí ficou mais como uma subdominante. Ó. Dó maior, Lá menor, Dó maior. Deu, ó. Por causa da cadência também. Subdominante, dominante, tônica. A gente tem que ver como é que soa aqui. Pessoal, o substituto dominante, ele é um acorde menor. Isso quer dizer que isso aqui é um Si menor, tá? Não estou errando se faz comigo, não. Ele é um Si menor. Combinado? Então, na verdade, você tem a tônica relativa e a tônica antirrelativa. Você tem a subdominante relativa e a subdominante antirrelativa. Você tem a dominante relativa e a dominante antirrelativa. Isso vale para a harmonia maior. Tanto é que esse acorde é maior, esse acorde é maior, esse acorde é maior. Show? O meio diminuto. Oi? O sétimo grau. Bom, é uma dominante sem fundamental. Você diz esse acorde aqui, ó. Sol, Si, Ré, Fá. Tá vendo? E aí tira a fundamental. E aí fica isso. A cifragem é essa. Esse seria um dominante 7, né? Aí você tira a fundamental e se torna um dominante sem fundamental. Combinado? É o único lugar que aparece isso, né? Quer perguntar, pessoal, alguma coisa? Agora é a hora. Show! Então, vamos só fazer um exercício rápido aqui, tá bom? Ó, vou escrever aqui essa sequência. Desculpa. E aí, o que é isso? Fala para mim Dó maior. Qual é esse acorde aqui? Dó maior. O acorde de Dó maior. Qual é esse acorde aqui?
Pode ser Lá menor. Lá menor? Substantivo relativo. Substantivo relativo é o quê? Pode ser tanto Lá menor. Pode ser o Ré menor. Não. Eu expliquei mal. Ó, esse aqui é o relativo, ó. Esse aqui é o antirrelativo. Eu falei. É menor? Esqueceram, é menor. Esse aqui é o acorde de Ré menor. E esse aqui? O acorde de Sol maior. E esse aqui, o acorde de Dó. Podemos fazer em Sol maior? No tom de Sol maior? Que acorde é esse aqui? Sol maior. Que é Sol, Si, Ré. Que acorde é esse aqui? Lá menor, que é Lá, Dó, Mi. Que acorde é esse aqui? 17. É Fá, 17 não, 7. 7 seria assim, né? Que acorde é esse aqui? Quais são as notas do Sol maior? Boa! Vamos para. Deixa eu pensar. Ré maior, pessoal. Que acorde é esse aqui? Ré sustenido. Que acorde é esse aqui? Fá maior. Fá sustenido. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor? Pode ficar uma terça do. Não, Mi. Sol. Mi menor. Isso. Quais são as notas do Mi menor? Mi, Sol, Si. Que acorde é esse? Lá, Dó sustenido do Mi. Boa. Que acorde é esse? Boa! Gostei. Ó, vocês podem pegar isso e fazer um pouco de casa para ficar rápido. Entendeu? E resolver rápido isso. Não pode ficar pensando muito. Pessoal, agora, vocês lembram da aula passada que a gente estava falando sobre intervalos, sobre condução das vozes. E essa condução a gente falava o quê? Que não podia fazer quintas e oitavas por movimento direto. Ok? Cai no vazio, cai no buraco, perde a fluidez melódica e, consequentemente, a harmonia fica esvaziada, perde a fluidez. Lá, a gente podia usar quais intervalos harmônicos? Fala, Lu, quais intervalos a gente precisa? Eu olhei para ela rápido. Quais intervalos a gente pode usar? Movimentos, vocês falam movimentos, mas intervalos. Terças, quintas justas, sextas e oitavas. Esses intervalos são aqueles que a gente pode usar. Combinado? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem uma harmonia, uma melodia assim, ó. Pô, Lá, Si, Dó. Em cima desse Lá eu posso colocar o quê? Mi, por exemplo. Por quê? Uma quinta. Combinado? Eu posso fazer quintas justas e devo fazê-las. Porque não tem como eu fazer uma harmonia só com terça. Não é harmonia, vai se tornar uma coisa extremamente pobre. O condição de intervalos. Agora, eu posso colocar um Ré aqui e um Mi aqui. Está vendo? E aí, o que aconteceu? Movimento contrário, está vendo? E aqui o movimento direto. Mas tudo bem fazer um movimento direto e sempre ter uma terça. Bom, olha a terça então. Eu tenho uma terça e uma quinta. Eu não poderia fazer um movimento direto para uma quinta. Entendeu? Por exemplo, se eu fizesse assim, ó. Vamos supor que eu coloque o Sol aqui, coloque o Sol. Aí não. Por que não? Não é por causa do salto, é porque tem um movimento direto para chegar numa quinta. Isso aqui não é uma quinta? Essa quinta não foi formada, não foi alcançada por um movimento direto? Sim.
essa nota mais grave subiu, essa nota mais aguda subiu. Portanto, movimento direto. Então, se essa quinta foi alcançada no movimento direto, não precisa nem ouvir isso aqui no instrumento. É extremamente vazio, fica um buraco. Vai perder a fluidez totalmente. Então, não tem como fazer isso. Ué, mas o professor, você não está dizendo que aqui tem uma quinta? Por que você usou uma quinta aqui que você não usou? Simplesmente ele começou nessa quinta. Então, não teve movimento direto nenhum aqui. Ela não foi no formato do movimento direto, ela começou dali. Tudo bem. Agora, por movimento contrário, eu posso fazer quintas. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que eu faça isso, ó. Isso aqui, ó. E aí, que movimento é esse aqui, ó? Direto, tá vendo? Qual é esse intervalo aqui? Esse. Qual é esse intervalo aqui? Esse. Essa terça foi alcançada com movimento direto. Então, não tem problema fazer uma terça com movimento direto. Terças e sextas com movimento direto, por quê? Agora, que intervalo é esse aqui, pessoal? Esse último aí. Aqui, ó. É uma quinta. Tem problema eu fazer uma quinta? Eu posso fazer quinta justa? Posso. Então não tem problema fazer quinta justa. Mas como é que essa quinta foi alcançada? No movimento contrário. Olha, essa voz subiu e essa desceu. Então tá ok. Eu posso fazer, não vai cair buraco nenhum. Porque o movimento contrário é aquele que maior traz independência entre as vozes. O movimento oblíquo mais ou menos, o movimento direto é aquele que menos traz independência entre as vozes. Por isso a gente vai usar movimento direto unicamente nas terças e nas sextas. Nas quintas justas, nas oitavas justas, nós não vamos usar movimento direto. E é lógico, pessoal, que nós não podemos usar quintas justas e oitavas justas consecutivas. Como assim? Está vendo esse sol aqui? Esse ré? Vamos supor que eu fiz uma harmonia assim, ó. E aí? Não que ele converse Em duas perspectivas para analisar isso. Vamos olhar do seguinte modo. Qual o intervalo aqui? É uma quinta justa, não é? Qual o intervalo aqui? Uma quinta justa. Não interessa movimento direto, contrário, oblíquo, não quero saber. Isso aqui tem duas quintas justas consecutivas, nós não vamos fazer. Porque vai cair no buraco. Interessa o movimento contrário. Por exemplo, coloca um dó, depois lá para lá. Assim, ó. Não sei. Não fez nada. Está parado, sabe? Caiu um buraco, depois um outro buraco. Tem movimentação, tem riqueza nenhuma. A oitava, ela sempre vai cair no grão. A quinta também. Então, você tem que ter um cuidado ao usar a oitava, harmonicamente falando. Como é que você vai fazer para minimizar o efeito desse buraco? Como é que você vai fazer para contornar o efeito desse buraco? Existem várias formas. Uma delas é usar o movimento contrário. Combinado? Show! Pessoal, quais os intervalos que nós vamos usar? Terça, quinta, sexta, oitavas. Oitavas e quintas justas, tá? Porque quinta diminuta nós não vamos usar. Eu vou botar aqui, ó. Terça, sexta, quinta justa, oitava justa. Combinado? Show? Bom, professor, e os outros intervalos? As sétimas, as nonas, as quintas diminutas. Que categoria de intervalos? As quartas. Que categoria de intervalos é essa? São intervalos dissonantes, harmonicamente. E aí a gente precisa de uma forma de tratar essas dissonâncias.
As consonâncias, a gente já entendeu do que se trata. Como é que se trata? Por exemplo, oitavas e quintas justas, o movimento contrário, o movimento oblíquo, as terças e sextas podemos fazer com o movimento direto, tudo bem. Agora, e as dissonâncias? Como é que nós vamos fazer para usar uma dissonância? Existem inúmeras formas. Uma forma que eu vou usar aqui, que eu vou ensinar, é a bordadura. Vou usar o mesmo lá aqui, tá bom? Aqui eu vou usar. Posso ir? Vocês confiam em mim? Ô, pessoal, ninguém confiou, pelo amor de Deus. Olha só, esse lá aqui, vamos ver o que é uma bordadura. Vamos supor que tem um Mi aqui. Não, não vai ficar bom. Supor que tenha um Fá. Lá Fá é o que, pessoal? Agora, João, quanto? É uma sexta. Maior ou menor? Menor. Né? Lá Fá é menor. A maior seria Lá Fá sustenido. E aí? O Sol, Lá Sol é o quê? É uma sétima. Quer dizer, depois eu voltei para o Fá. A sétima está entre duas consonâncias, necessariamente. Isso se chama bordadura. O som sobe e volta. Qualquer, ó, por exemplo, estou aqui do lado, né? Ó. Essa nota subiu, ó. Mas é por grau conjunto, tá bom? Por exemplo, eu posso fazer uma bordadura, por exemplo, Dó, Sol, Dó. Não. Esse grau conjunto entre as notas. Essa bordadura. Uma nota sobe, depois desce. As cordas mais agudas, depois mais graves. Ou o contrário também. Você tem uma bordadura superior, tem a bordadura inferior também. O som desce e sobe. Certo? Esse Lá, Sol, Lá, também seria uma bordadura. Isso aqui é bordadura, pessoal. Isso aqui é bordadura, ó. Isso aqui é bordadura. Isso aqui também é bordadura. Isso aqui também. Isso aqui também. Entendeu? Combinadinho? Oi. Isso, enquanto ela está continuando, ou está. Mas não necessariamente por baixo. Poderia ser uma voz inferior também, em cima. Aqui, entendeu? É porque eu fiz em cima para ficar mais simples, mas poderia ser embaixo também. Como faz? A bordadura pode ser superior ou inferior em relação à nota. E o que é nota de passagem? Olha o tio aqui. É também uma dissonância, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma sétima, isso aqui é uma sétima também. Só que essa sétima foi realizada como uma bordadura. Show? Isso é uma sétima, mas ela foi como uma nota de passagem. Qual a diferença de nota de passagem para bordadura? A nota de passagem, as três vão na mesma direção. O grau conjunto, ó. Desceu, desceu. Grau conjunto, grau conjunto. Aqui também é grau conjunto. Tudo é grau conjunto. Só que as duas, essas são todas as notas na mesma direção.
Poderia ser ascendente também, pessoal, não tem problema. Por exemplo, Fá, Sol, Lá. Sendo que o Sol é a sétima. Viu como se usa dissonância na harmonia? Vamos pensar agora na suspensão. Fica melhor assim? Que intervalo é esse aqui? É uma terça, não é? Posso usar terça na harmonia? Posso, não tem problema. Isso é uma consonância. Combinado? Agora, quando esse Lá pulou para cá, ó, o bico lá, o que aconteceu? Apareceu uma sétima aqui, ó, tá vendo? Esse Lá Sol é uma sétima. E aí depois teve que vir no Fá, relaxar. Essa tensão teve que ser relaxada para poder aliviar. Essa sétima teve que ser tratada, teve que ser domesticada, pensar assim. Então caiu no Fá natural. Compreender, então, pessoal, que é bordadura, nota de passagem e suspensão. Show? Combinado? Fui. A escrita? Não. Ou a explicação? A explicação mesmo. Tá. A suspensão, ela tem um movimento, ela tem necessidade de uma nota que veio antes. Entendeu? Esse Sol aqui, ó, ele já veio antes, de antes, tá vendo? Ele não é nota de passagem. Está sendo ouvido antes. Na hora que entrou esse Lá, é que aconteceu a dissonância. Aí depende de uma ligadura dele. Exatamente, de antes. Porque precisa ter sido ouvido antes. E se eu tirar essa ligadura aqui, é suspensão, pessoal? Não ou é? Eu acho que é, porque o nome está embaixo também, pode ser. Não é o último. Tudo bem que seja o trio, mas. Eu acho que não é porque você não está O que importa na harmonia e na melodia? Unicamente. O som. Tá bom, tá aprovada, pode ir embora. Não precisa mais assistir. Que som é esse aqui? Sol. Que som é esse aqui? Som. Portanto, é o mesmo som, não é? Está ligado, desligado, se é estacado. Não interessa na harmonia tanto. Então ele só tem que antes. Então ele se ouviu aí na continuação de suspensão. Continua. Do ponto de vista da harmonia, do ponto de vista da harmonia, não da teoria musical. Porque o que eu estou chamando de suspensão aqui é uma dissonância. Por obrigação, suspensão é uma dissonância. Então poderia ser sétima ou nona. Que está diminuindo talvez, mas aí para resolver um pouco, vai cair na quarta. Não sei. Porque o próprio nome acaba levando a gente a Não é a ligadura. Poderia ter uma ligadura e não ser suspensão. Entendeu? Poderia. Eu não sei se não for sonante, eu não vou classificar como inflexão melódica. Inflexão melódica eu estou chamando a forma como a gente vai fazer para usar as dissonâncias na harmonia. Pessoal, existem 500 formas. Vamos ficar com essas 3 por enquanto? Pode ser? Quem não tem a folhinha aí? Essa folhinha. João, já dei para Júlia, já dei para Zamaga. Eu tenho. Dá uma olhada nessa folha, pessoal. Ela tem frente e verso.
Resumindo, pessoal, de uma forma bem resumida, o que é tônica? Boa! O que é subdominante? Meio, nem repouso, nem tensão. O que é dominante? Tensão. O que é notas de inflexão melódica? Resumidamente, com uma palavra. Boa, garota! Uma salva de palmas. Show! Resumiu bem? Eu preciso que vocês saibam o que é tensão, o que é relaxamento e como você vai usar a dissonância na harmonia. Vamos tentar fazer isso daí? Para quem chegou um pouco depois, esse daí é mais ou menos como a gente vai fazer a prova. Tá? Pessoal, isso não é a prova, logicamente. Não vou copiar a prova e dar para vocês. Mas a prova vai seguir mais ou menos essa estrutura. Se tiver alguma coisa que vocês não consigam fazer, a gente vai conversando. Mas eu vou ajudar vocês aí. Primeira coisa, está escrito assim: Instituto Federal Fluminense, Campos Guarulhos. Vocês têm alguma dúvida? Não, né? Depois vocês vão perguntar assim: que instituto é esse? Lá na prova. Ninguém tem dúvida hoje. Quando chegar na meia-noite, você começa a mandar mensagem. Aí acabou, eu não vou responder nada. Meia-noite eu estou lá no Afeganistão, lutando contra os curdos. Aí depois desse nome, o que é para fazer onde está escrito o nome? Vocês sabem, né? Ela estava dizendo, esse cara é um idiota, está debochando da gente. A pergunta que vocês fazem na véspera da prova são as mais boas que tem. Então, vamos resolver isso aí agora. É agora. Vocês já viram aquele momento das virgens loucas? Já viu isso? Quem nunca viu isso, não? Rapaz, haviam várias virgens loucas. Não, várias virgens. Aí elas iam se casar. Algumas sabem que precisa de alguma coisa para se casar. Eu não lembro o que era, se era dinheiro ou uma vela. Eu acho que era isso. Quando chegou o dia do casamento, elas começaram a procurar a vela e o dinheiro. Não tinha. Então elas ficaram loucas, né? Tipo, aquelas foram prudentes, as virgens prudentes, guardaram a vela e o dinheiro. E aí puderam se casar no dia do casamento. Entendeu? Bom, eu não sei que dava mais ferrado, as que se casaram ou as que ficaram solteiras, mas vocês entenderam a história, né? Quando chega o dia da prova, vocês começam a perguntar onde é que estão minhas velas, o meu dinheiro. Então agora é a hora de procurar. Bom, questão número 1. Analise a harmonia a seguir. O que é analisar? O que eu quero que vocês façam nessa questão? Vocês só vão colocar embaixo do acorde. Tem vários acordes aí, vocês estão vendo? Eu só quero que vocês me digam se é T, se é S, se é D. Porque aqui eu coloquei em cima, né? Eu estava explicando, mas lá na hora você vai colocar embaixo. E assim, ó, a harmonia, vamos dizer que tem um acorde assim, pessoal, ó. Tá bom? Aqui embaixo você vai colocar assim, T. Aí tem outro acorde aqui. Vai colocar D. Aí tem outro acorde aqui. Vai colocar S. Show? Mas você tem que ver. Essa harmonia está em quê, pessoal, nessa primeira questão? Tem certeza? Então tá. Então você tem que saber qual é a tônica em Dó maior, qual a subdominante em Dó maior e qual a dominante em Dó maior. Combinado? Vamos dar uma olhada rápida na questão 2. Olha só. Escreva uma inflexão melódica sobre as notas conforme pedido. Zamara, o que são inflexões melódicas? 5, 4, 3, 2, 1. Dissonância. Entendeu? Aí a letra... Pessoal, vocês me desculpem, por favor, perdoem este pobre professor ignorante que botou uma pausa em cada compasso, mas ignora essa pausa, tá bom? Escreve a bordadura, a nota de passagem em cima dessa pausa aí. Boa pergunta. Depois eu posso aplicar a letra C aí, mas faz só o que vocês conseguem. Se não conseguir, não tem problema. Na questão 3, realize uma harmonia a 4 vozes. Pessoal, erra. Você conhece uma frase de Lutero que fala assim, peque fortemente?
Agora é a hora. Pegue fortemente. Show? E aí vocês vão lá e falam assim. Você que é tônico, vai lá e escreve um acorde. Você que é subdominante, escreve um acorde. Depois eu posso tirar a dúvida de vocês conforme vocês forem fazendo as questões. Virando a folhinha, pessoal, na página 4, nós temos assim: escreva uma melodia sob o canto dado abaixo. Utilize semibreves, mínimas e semínimas. Pessoal, não é para sair botando semibreve nos 10 compassos que se seguem, não. Aí o cara bota semibreve, 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 porque aí não vai ter inflexão melódica nenhuma. É igual tá aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Vai ter um pedaço assim, vai ter um pedaço assim, vai ter um pedaço assim, vai ter um pedaço assim. Então, às vezes vai ter semínima, às vezes vai ter mínima, às vezes vai ter semibreve. Mas não é para fazer mínima do começo ao fim, nem semínima do começo ao fim. Coral 312 de Johann Sebastian Bach. Questão 5. Circule as inflexões melódicas. Isamar, o que são inflexões melódicas? Tem certeza? Alguém discorda dela, pessoal? A porta está aberta. Então, vocês vão circular. O que é circular? Ela está olhando assim. É fazer um círculo na inflexão melódica. Nós chegamos na prova, vocês perguntam, o que é circular? Aí eu fico, circular, por exemplo, vamos supor. Está vendo aqui, ó? Qual que é a inflexão melódica aqui? É a bordadura, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular a bordadura. Qual que é a inflexão melódica aqui? A nota de passagem. Então, eu vou fazer circular a nota de passagem. Qual que é a dissonância aqui? A suspensão. Então, eu vou fazer circular a suspensão. Aí nós temos um coral de Bach. Aí, onde vocês encontrarem sétimas, nonas, quintas diminutas, quer dizer, dissonâncias, e vão circular. O nosso modo é isso. Presta atenção. E aqui eu só coloquei duas vozes, né? O coral tem 4. Então, às vezes, não vai ter entre S e S, mas vai ter entre S e S. Alguém precisa da fruta? Você chegou e hoje dá para ele. Onde está o nome, eu vou botar o nome. Tá sorrindo, né?